Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, telespectador do podcast Entre Guerras. Aqui quem fala é a Bárbara Poloni, do nono ano A, e comigo está o Matheus Beia. Olá, eu sou o Matheus Beia, como foi apresentado, sou do nono A também, e hoje apresentaremos dois filmes do podcast da Sol. Um é Cavalo de Guerra e outro 1917. Então, Matheus, qual filme você quer começar a falar? Pode ser Cavalo de Guerra? Pode ser. Bom, começaremos a falar sobre a ficha técnica de Cavalo de Guerra. Cavalo de Guerra ele foi produzido em 2011, com mais ou menos 64 dias de produção do filme. Ele foi dirigido por Steven Spielberg. Ele estreou no Brasil em 2012, 6 de janeiro para ser mais exato, e mundialmente nos cinemas ele saiu em 25 de dezembro de 2011. Bom, a duração do filme, o filme tem mais ou menos uma hora, 2 horas e 40 minutos, 2 horas e 20 minutos. O país de origem que foi feito o filme foi só nos Estados Unidos, não foi em outros países, como algumas pessoas pensam por ser um filme de Primeira Guerra Mundial relatando acontecimentos em vários países ao mesmo tempo. Então essa foi a ficha técnica. Agora a gente vai falar um breve resumo de Cavalo de Guerra. Bom, eu vou fazer o breve resumo de Cavalo de Guerra. E podemos falar que o filme ele conta a história de Albert, um garoto que vivia no campo com sua família. Seu pai, um ex-guerrilheiro, né, uma pessoa que já vinha de uma guerra. Sua mãe, uma trabalhadora de casa. E que ele viria mais tarde a ser um soldado, sendo que a primeira vez que ele foi tentar se inscrever para ser um soldado, ele foi rejeitado pela sua idade, que ele era menor de idade ainda. E seu cavalo Joey, que no filme mostra que ele passa na mão de várias pessoas, que né, nessas cenas a gente imagina que essa transição do Joey para cada pessoa do filme é feita para mostrar os vários lados da guerra, sabe? Várias pessoas com ele. Sim, até que ele passa na mão de alemães, ingleses, que na guerra eles eram oponentes, né? Sim. Agora a gente vai fazer um breve resumo de 1917 e falar sobre a ficha técnica. Beleza, a ficha técnica de 1917. O filme ele foi dirigido por Sam Mendes, e o Sam Mendes ele afirma que ele se baseou em umas histórias sem muitos detalhes que ouviu na infância, contado pelo seu avô, que foi Alfred Mendes, que ele foi um ex-combatente pelas forças britânicas. E até no final do filme é mostrado o nome dele e tal. O gênero do filme é drama e guerra. Ele estreou dia 4 de dezembro de 2019 no Reino Unido e dia 16 de janeiro de 2020 no Brasil. 1917 ganhou vários prêmios. Teve ao todo 35 indicações, entre Oscar, BAFTA, Globo de Ouro, Critics' Choice e entre outros. No Oscar, ele concorreu a 10 categorias e ganhou Oscar de melhor fotografia, de melhor mixagem de som e melhores efeitos visuais. Fazendo um adendo nos efeitos visuais na filmagem, eu queria falar sobre o falseamento do plano de sequência único. Sabe, o filme parece que ele se passa numa única cena, mas na verdade o filme é composto de várias tomadas extensas que foram justapostas ao ponto de tornar suas costuras praticamente invisíveis. E eles fizeram desse jeito o filme não só pela estética ou enfim, mas eles fizeram para dar a sensação de que nós realmente estamos acompanhando os soldados. Bom, agora o resumo. A trama narra a jornada de 2 soldados britânicos, Schofield e Blake, que são encarregados de completar uma missão praticamente impossível. Eles têm de atravessar a terra de ninguém e adentrar o território inimigo para alertar seus aliados sobre uma armadilha que mataria 1.600 soldados. Bom, essa missão acaba matando um deles. Então, se você quiser saber, fique até o final para saber quem vai morrer. Exatamente. E o filme ele se passa em abril de 1917
como é mostrado no início, mas os fatos reais que inspiraram o filme aconteceram entre fevereiro e novembro de 1917, no norte da França. E, se eu não me engano, tem alguma operação na vida real que aconteceu mais ou menos desse jeito, né? Não é? Sim, sim. Na vida real, houve um acontecimento que a gente pode comparar com essa armadilha dos alemães. Foi chamada de Operação Alberich, acho que é assim que se pronuncia. Alberich foi o nome de um código de uma operação militar alemã em território ocupado francês. Isso. Tratou-se de uma retirada planeada para novas posições na mais curta e mais facilmente defendida linha Hindenburg, que teve lugar entre 9 de fevereiro e 15 de março de 1917. Os britânicos referem-se a essa operação como a retirada alemã para a linha Hindenburg, mas a operação era uma retirada estratégica e não uma fuga. Bom, agora a gente vai falar mais ou menos sobre nossas cenas favoritas do filme. Quer começar a falar? Pode começar. Então tá. Bom, a gente vai começar a falar de Cavalo de Guerra, porque foi o primeiro filme que a gente falou sobre. E Sim. a minha cena favorita é quando... Não favorita, óbvio, mas mais importante, na minha opinião, foi quando mostra os dois irmãos morrendo, porque eles queriam fugir, porque não queriam ir na linha de frente. Porque essa é uma cena importante que quase não mostra no filme, só que é a realidade de várias pessoas que não queriam ir pra guerra e isso aconteceu, entende? Acabam matando eles por causa que eles não queriam servir o próprio país, entende? Sim. Qual que é a sua cena favorita? Bom, de Cavalo de Guerra, a cena que eu mais gostei foi quando acho que tá no final da guerra já, e o Albert, ele reencontra o Joey, depois de bastante tempo, acho que uns 4 anos, e eu achei muito emocionante, assim, ele chamando, fazendo o som de passarinho e o Joey indo até ele. Verdade, essa cena é muito emocionante. Bom, agora as cenas favoritas de 1917. Matheus, qual foi a sua favorita? Bom, a minha favorita é quando as pessoas estão caindo no avião e como é uma guerra e o homem, que eu acabo sempre esquecendo o nome, ele mata o outro por causa, óbvio, né, não é do mesmo país, é uma guerra, né, não tem como não sentir meio que obrigação de fazer isso, entende? E mesmo Sim. ele acabando matando ele morre no final. Sim. Agora, qual que é a sua E, cena favorita? bom, de 1917 eu gostei muito de 2 cenas. Uma foi quando o Scottfield, né, ele encontra os soldados que ele precisava encontrar e eles estão todos sentados. Tem vários soldados sentados na floresta e tem um de pé cantando. E só ele cantando, e tá todo mundo em silêncio. Eu achei muito bonita a cena. E eu também gostei muito da cena quando o Scottfield também, ele chega na base dos aliados, né? E para entregar a mensagem, ele já chegou um pouco tarde. Então, ele se arrisca, ele vai na terra de ninguém e começa a correr para chegar onde ele tem que entregar a mensagem. E os soldados, né, eles vão para cima, então ele começa a correr no sentido contrário dos soldados. E aí vários trombam nele, ele cai, é uma cena muito boa, achei muito boa. Realmente, faz nosso coração ficar batendo, tipo, meu Deus, será que vai acontecer? Será que ele vai ser atingido? É. Sim. Agora a gente vai comparar mais ou menos o cenário da vida real com o cenário da história, né? Enfim, com o cenário do filme. Aí eu vou começar a falar um pouco sobre o cenário de Cavalo de Guerra. No cenário do Cavalo de Guerra é mostrado os soldados, as pessoas animados e felizes com o início de uma guerra. Sendo Sim. que todo mundo sabe que uma guerra não é nada pra se comemorar, na verdade, só pra ficar mais triste, né? Nos 2 filmes é mostrado armas bélicas de grande poder de destruição.
o que foi, tipo, novidade naquela época. Também nos filmes é mostrado que os alemães possuem um poder bélico melhor e estratégias deles acabam sendo melhores, como mostrado no Cavalo de Guerra, quando eles vão atacar aquela mini base deles no meio da floresta, que eles pensam que está protegida, só que no final era uma armadilha. Eles não pensaram nisso e vários... Eles tinham metralhadoras e eles nem sabiam da existência, eu acho. Sim, e tanto que mostra que o general, tipo, na hora que o general vê, meio que dá zoom na arma, como se fosse uma coisa nova pra ele. Uhum. E das novas tecnologias mostradas, né? Tipo, tanques, metralhadoras, armas químicas, que também é mostrado na arma de gás. E quando o Albert, ele respira aquele gás que é estourado na base, ou nas trincheiras, sim, nas trincheiras dos alemães. Sim, aí até que provavelmente é o gás mostarda, né, que era a novidade, que deixa ele sem enxergar por um tempo, e o amigo dele acaba morrendo. Saiu implícito, mas eu acho que o amigo dele acaba morrendo lá. Bom, falando de trincheiras, nas trincheiras na Terra de Ninguém haviam muitas doenças. E há uma cena de 1917 que o Schofield, ele machuca a mão dele com um corte no arame, tipo, então o corte provavelmente foi um pouco profundo. E depois de um tempo, ele e o Blake estão em um buraco, se escondendo. E esse buraco na terra, ele tá cheio de pessoas mortas. E o Schofield, sem querer, ele cai com a sua mão machucada dentro de um corpo morto, que antes até tinha um rato dentro. Então, isso mostra realmente como era facilmente transmitida as doenças. Bom, a gente citou aqui Terra de Ninguém, né? E pra quem não sabe o que era um território que não era ocupado por ninguém e ele ficava em disputa entre os países oponentes. E ninguém ocupava ele por medo ou incerteza, né? E, bom, tem uma cena do Cavalo de Guerra que o Joey, ele tá lá na Terra de Ninguém e ele tá com um arame farpado nele, assim, ele tá se machucando. E aí um homem muito corajoso, ele vai até o Joey pra tentar ajudar o cavalo, né, pra tirar o cavalo de lá. E aí surge, e é um homem britânico, e aí surge um homem alemão com um alicate pra ajudar a tirar o cavalo. Então essa cena também, ela mostra muito que, tipo, as pessoas, elas não tinham conflitos, né? O governo, assim, fazia as pessoas não se odiarem. Mas, na verdade... na verdade... eles não se odiavam. Tanto que depois dessa cena, aparece logo que o general, se não me engano, ou até um soldado normal, ele tá com o rádio e ele recebe que meia-noite 2, se eu não me engano, a guerra vai acabar. E quando dá o horário, eles começam a pular de felicidade, né? Mostrando que, tipo, é uma coisa boa a guerra ter acabado, além de eles não terem rivalidade com outro país. Só o que fizeram eles pensar nisso, entendeu? Uhum. Sim, então, teve uma frase bem marcante. Na verdade, 1917 teve várias frases marcantes que eu gostei. Mas uma delas é essa daqui, foi a frase dita pelo Tenente Leslie. Mas anime-se, com certeza há uma medalha nisso. Nada como um pedaço de fita para animar uma viúva. Bom, essa frase é dita num tom totalmente irônico, né? Dando a entender que uma medalha valia mais do que uma vida para umas pessoas, né? O governo e tal. Tipo, você morreu, mas você ganhou uma medalha por isso, então... Realmente. E você, Matheus, qual filme você gostou mais e qual seu personagem favorito? Bom, eu gostei mais, mesmo sendo mais fantasioso, assim, eu gostei mais de Cavalo de Guerra, porque me deu mais emoção e, sei lá, tipo, eu não sei o que explicar,
porque o sentimento que eu tive quando tava assistindo o filme foi um sentimento maior que eu tava assistindo em 1917. E o meu personagem favorito é o amigo do Albert, que pra mim ele meio que representa as pessoas inocentes que entraram na guerra, porque ele é bem inocente, tanto que o general fala que quem voltar pra trincheira dele no início é pra matar, mesmo sendo do mesmo país, sendo tipo meio que amigo assim, sabe? E ele não mata, e ele acaba indo perto, ele acaba tentando achar Albert no meio daquela guerra toda, indo no front assim, sabe? E além de ele ser muito engraçado e legal pra mim. E qual que é o seu, Bárbara? Bom, eu gostei mais de 1917, porque eu achei, mesmo os dois tratando do mesmo assunto, o 1917 ele é muito mais pesado, né? O Cavalo de Guerra ele gira mais em torno realmente do relacionamento do Joey com o Albert, é meio, enfim, 1917 não, ele realmente mira na guerra e tipo no sofrimento dos soldados e muitas coisas que eu achei bem legal. Também aquele negócio de plano sequência, achei muito legal. E o meu personagem favorito é o Blake, que é ele que morre. Acho que ele morre mais pro meio do filme, ou perto do meio do filme. E ele é meu favorito porque, assim, ele e o Scottfield, eles tinham algumas prioridades diferentes, sabe? O Blake, ele tinha lá a família dele que ele queria voltar. O Scottfield, enfim, ele falava que ele não queria voltar. E o Blake tinha medo de morrer. Tinha um irmão. E ele era diferente, assim. Ele era delicado e tal. Ele teve a cena dele falando das coisas da mãe, das flores da mãe lá. Eu gostei bastante também. Enfim, ele também é bem companheiro, né? Parceiro do Scottfield, que eu gostei bastante também. Entendi. É isso. Muito obrigado por assistir até o final. E fala tchau, Bárbara. Tchau, galera. Tchau.